Muito boa noite, bem-vindos ao Girassol, jornal emitido a partir da Central da Camama, mais um marco de consolidação e afirmação da marca multiplataforma Girassol. Novas instalações, novo rosto que sou eu, Laurinda Calças, tecnologia de ponta e uma equipa profissional que leva até a sua casa todos os dias, às 19h45, o melhor da informação em Angola, em África e no mundo. E é com a atualidade que começamos esta edição de segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Vamos aos destaques. Exames no ensino secundário geral técnico-profissional arrancam hoje nas escolas públicas do país, encarregados de educação apreensivos devido ao número limitado de vagas. O presidente angolano trabalhou por algumas horas na República Democrática do Congo. João Lourenço e Félix Tshisekedi abordam a paz no leste da RDC. Dia Internacional da Juventude, Desemprego e Habitação continuam a ser as grandes preocupações dos jovens. As notícias para acompanhar agora no Girassol Jornal. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Uma vez mais, muito boa noite. Arrancaram hoje e decorrem até amanhã os exames de acesso ao ensino secundário geral e técnico-profissional nas instituições públicas. Os alunos do ensino particular irão realizar os exames na próxima quarta-feira, dia 14. Numa ronda feita esta segunda-feira, foi possível registrar enchentes em muitas escolas. A reclamação é de que as vagas são poucas para o número elevado de candidatos. O dia começou cedo para esses pais e encarregados vindos de diferentes pontos da cidade de Luanda. Eles aguardam ansiosos, acompanhados dos seus filhos, o momento para a realização do exame de admissão. Em meio à enchente, eles buscam por uma vaga. Cheguei às 7 horas e já havia essa enchente. Seria bom se a direção da escola arranjasse mecanismo de poder então colocar todos os candidatos, não só como encarregados de educação, também dentro da instituição. É um bocadinho complicado, isso cria de alguma forma constrangimento e também desconforto. Primeiro ano que ele vai fazer aqui, estou a fazer as tentativas para ver se ele consegue então lecionar aqui. O rapaz vai entrar agora para as provas, né? Tudo correu bem e vamos esperar que ele passe e tenho a certeza que ele vai passar, porque é um bom rapaz. A reclamação é no sentido em que a escola disponibiliza poucas vagas, não é? E temos mais de 4 mil candidatos. Então, quer dizer, isso faz com que os encarregados perdem a esperança de enquadrar os seus filhos. Para os candidatos que tentam a sorte pela primeira vez, a expectativa é grande. Está ansioso para a prova? Um pouquinho. Preparei estudando primeiramente língua portuguesa, que dizem que é a cultura geral. E depois fui para a matemática, que é a minha dificuldade, e me foquei mais nela, porque é muito nervoso estudar matemática. A expectativa é focar-me primeiro onde vai dar maior pontuação para que eu possa passar com uma boa nota e agradar os meus pais. Mas durante o ano letivo foi a 7ª, 8ª e 9ª. Não sei bem, então foi uma preparação para isso. Técnica de telecomunicações. Para mim vai correr tudo certo, vai correr tudo bem. Com mais de 1000 inscritos no Instituto Politécnico Médio Industrial Simeone Mukuni, apenas 300 vagas estão disponíveis. Tivemos o primeiro grupo, que entrou das 8 às 10 horas.
Depois tivemos o segundo grupo que entrou das 10h30 para saírem às 12 horas. Então, nós tivemos essa dinâmica porque há muitos candidatos e como não temos capacidade suficiente para atender todo este grupo no primeiro, tivemos que dividi-los em 2 grupos. Por isso é que havia muita gente aqui dentro da instituição. O princípio vai sempre de acordo aos critérios que foram estabelecidos por lei. Quer dizer que vão entrar aqueles que tiverem a melhor nota. Se por eventualidade houver ainda espaço, então nós vamos enquadrando em função da nota de cada candidato. Já no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, mais de 7.000 candidatos que tentam conseguir por via do exame uma vaga em 3.000 disponibilizadas. Bem, o processo dos exames está a decorrer com normalidade. Pese embora possa parecer devido ao número de pessoas que vocês conseguem ver aí fora, mas isto tem muito que ver com hábitos e costumes. Há pessoas que têm que fazer os testes somente às 15 e já estão cá, e então dá aquela sensação que é uma enorme enchente. E nós temos que aplicar medidas restritivas para garantir a própria segurança da prova e aquela calma e tranquilidade que os candidatos merecem na hora da realização da sua prova. O primeiro dia de exames também foi marcado por algumas ausências. Ou seja, muitos candidatos chegaram após o horário das provas. A estes, o que se sabe no momento é que terão de fazer uma nova tentativa no próximo ano. A Comissão Interministerial para a Implementação do Plano Nacional de Formação de Quadros aprovou hoje o Plano Operacional de Formação do Capital Humano. O Plano Operacional 2024 vai implementar programas para formação técnico-profissional, graduada e pós-graduada, com vista aos professores do ensino superior. A Comissão Interministerial para a Implementação do Plano Nacional de Formação de Quadros aprovou o Plano de Comunicação do Angola Capital Humano, que tem como metas mobilizar e envolver as instituições públicas e privadas na execução do plano, orientar investidores e melhorar a percepção pública sobre o capital humano angolano. A reunião, que foi orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, apontou também, nesta segunda-feira, o grau de execução do plano operacional. Nomeadamente, está neste momento na fase final de discussão e aprovação pela Assembleia Nacional o documento referente à nova lei do Sistema Nacional de Formação Profissional. Ele também é um ganho da execução deste projeto de revitalização do ensino técnico-profissional. O plano inclui programas operacionais destinados a promover o ensino técnico-profissional, formação profissional, formação graduada e pós-graduada, além de iniciativas específicas para a formação de professores, administração pública e empreendedorismo. À volta de 340 jovens foram formados ao abrigo do projeto de revitalização do ensino técnico e da formação profissional com o grau de licenciatura para depois serem absorvidos pelas escolas do ensino técnico-profissional, o que fará com que o nosso ensino técnico-profissional dê um salto qualitativo. A Comissão Interministerial destacou ainda que a revitalização do ensino técnico e formação profissional como um subsistema essencial para o desenvolvimento do ensino técnico profissional em Angola. Muito grande, não é? Porque os docentes irão ter uma qualificação de nível superior e estarão mais e melhor preparados para os desafios que o ensino técnico-profissional enfrenta na qualificação dos jovens e na promoção de uma qualificação que promova uma maior empregabilidade e uma melhor inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho. O Angola Capital Humano se estende até 2037 e está inserido dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano, que visa melhorar a qualidade da oferta formativa dos quadros com mais e melhor formação e capacitação.
O percurso digital da juventude em direção ao desenvolvimento sustentável foi tema de conversa entre o Instituto Angolano da Juventude e o Unicef. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Juventude, em que se destacou a importância das tecnologias no empoderamento dos jovens e no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, a habitação e o emprego são também dois temas que inquietam os jovens angolanos. A Unicef e o Instituto Angolano da Juventude reuniram diversas organizações juvenis e especialistas para discutir a inclusão digital, educação e emprego. O objetivo foi identificar mecanismos para acelerar o desenvolvimento sustentável entre os jovens e promover a inclusão de gênero. Enquanto as tecnologias, as mulheres normalmente têm menos acesso à internet, por exemplo, a nível global, que os homens. E isso é uma coisa em todas as políticas que a gente tem que tomar em conta, igual em Angola como em todos os outros países, assegurar que temos essa igualdade entre rapazes e raparigas, enquanto a poder ter acesso à capacitação, ao uso de internet e acesso às plataformas digitais. Várias são as iniciativas e programas que têm vindo a ser desenvolvidos para dar uma resposta pontual e necessária àquelas inquietações da juventude angolana. Queremos aqui destacar o Programa de Orientação Econômica da Juventude, que é um programa voltado para principalmente promover a orientação técnica especializada aos jovens, para que tenham acesso a autoemprego por meio da formação técnico-profissional, através de ações que visam promover igualmente o empreendedorismo e aqui dar um destaque ao empreendedorismo digital, que é no fundo também o tema central das comemorações deste ano. A dificuldade no acesso à habitação é uma preocupação crescente entre os jovens, mas o setor garante que há iniciativas em andamento para facilitar esse processo. Da responsabilidade de promover a habitação ao nível do Instituto, ao nível do Ministério. Não é o órgão competente para, por um lado, promover as habitações, mas tem vindo a incitar contactos com os vários departamentos ministeriais, aqui destacar o Ministério do Urbanismo e Habitação, para que, por um lado, se assegure a cota de 30%, agora 20%, que são destinadas aos jovens, aos vários projetos habitacionais construídos pelo Estado. Por outro lado, está em carteira também o trabalho ainda ao nível, quer ao nível do MAT, quer ao nível do Ministério do Urbanismo e Habitação. O evento também contou com a participação de jovens que têm investido em tecnologias digitais, oferecendo soluções para desafios que vão desde os mais simples até os mais complexos. O nosso projeto é uma plataforma digital de gestão de serviços domésticos. Nosso projeto é de nome Firman. Ela permite maior conectividade entre os profissionais na área doméstica e as famílias ou as empresas que necessitam dos serviços domésticos. Nós facilitamos essa interação entre o empregador e o empregado. O que temos de fazer é tentar fiscalizar e tentar ver a melhor forma de nos incluirmos e conseguirmos tirar benefícios disso e não malefícios, que é também o que acontece muito no dia a dia. Mas atenção que eu não falo só em Angola, falo a nível mundial. No Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, o governo reconhece que, com uma população em crescimento e predominantemente jovem, a criação de empregos representa um desafio contínuo. Mais de 130 semáforos não funcionam na capital do país. Há muito que os automobilistas e peões reclamam da inoperância dos semáforos, situação que tem criado enormes constrangimentos e condicionado o trânsito. O Largo do 1º de Maio é um destes exemplos. Os munícipes de Luanda mostram-se preocupados com a inoperância dos semáforos em alguns pontos da capital. Estes dois jovens estudantes falam sobre as verdadeiras sem a orientação dos sinais luminosos, sobretudo em fases de muito movimento. Nossa segurança, os semáforos são importantes porque ajudam na circulação dos pedestres em passadeiras e ajudam na sinalização das viaturas para que possa haver mais organização e menos acidentes. E fazendo a travessia é mais fácil com os semáforos, porque os semáforos indicam-nos a hora em que devemos também, porque há um número elevado por causa de atropelamentos. Devemos evitar. Os semáforos são um desafio e, na maior parte dos casos, sem eles, condiciona a mobilidade rodoviária e dos pedestres, que são forçados a redobrar os cuidados durante a travessia de um ponto para o outro. Já muito
De Luanda, os semáforos não funcionam. E há locais em que há muitos cruzamentos e para atravessar é muito complicado, porque aqui porque estão sempre em extrema velocidade, nós temos já que depender da bondade dos automobilistas para podermos passar. Alberto João destaca a importância dos agentes reguladores de trânsito, que têm facilitado a passagem segura na ausência dos semáforos. Fica mais difícil quando não tem um trânsito a pedir para que os carros parassem. Ainda ali há sempre um trânsito que pede que os carros parem para nós conseguir passar. E sem gravar entrevista, o diretor do POT, Programa de Ordenamento do Trânsito de Luanda, explicou que dos 138 cruzamentos com semáforos, 125 estão fora de serviço por causa de atos de vandalismo nos equipamentos, nomeadamente cabos de fibra óptica, baterias e outros elementos que fazem parte do sistema. Segundo Sérgio Sachikwata, neste momento está a ser feito um levantamento técnico pelo Governo Provincial de Luanda para a reestruturação da rede semafórica a nível da província. O estado avançado de degradação de muitas pedonais aqui em Luanda coloca em perigo os pedestres. Os casos críticos registram-se na Avenida de Olinda Rodrigues e Estrada Nacional 230, onde os cidadãos pedem intervenção urgente das autoridades para que intervenham nestas pontes. O mau estado de conservação de algumas pedonais em Luanda tem estado a aumentar o sentimento de insegurança de muitos cidadãos. Na zona dos Congoleses, distrito urbano do Rangel, apesar da existência de várias pedonais, muitos continuam a expor-se ao risco iminente de atropelamento. A essas pessoas que fazem uso da via para atravessarem, por vez em quando eles também pulam. Temos aqui as pedonais, é melhor mesmo eles fazerem uso, porque isso é um risco de vida. Porque aqui há mesmo muitos acidentes. Nós devemos preservá-lo às pedonais, não urinar, não fazer vendas ilegais por cima das pedonais e prestar mais atenção, fazer uso das pedonais adequadamente, fazer a travessia em segurança, devemos usar as pedonais. Então, cabe também à nossa sociedade civil prestarmos mais atenção e preservar aquilo que são os bens públicos, estou a me referir às pedonais. Na via expressa Fidel de Castro Ruz, no Benfica, os cidadãos clamam pela construção de uma pedonal por causa do número elevado de pessoas que diariamente fazem uso desta passadeira. Não há a ponta aérea, não tem como a gente se movimentar diretamente, porque se não tiver o apoio dos policiais aqui para atravessar é com muita dificuldade e aqui tem acontecido muitos acidentes por conta disso. A necessidade, porque aqui tem muita gente, os que vêm pelo mercado, os que vêm para o bairro. Então é mesmo risco. É a opinião mais certa. Uma pedonal que melhoria porque iria evitar o congestionamento na via e também íamos preservar a vida de muitos cidadãos. Entretanto, o governador de Luanda, Manuel Homem, assegurou que o programa do Governo Central sobre a intervenção e manutenção das vias estruturantes, que abrange as pedonais, vai continuar a ser desenvolvido para facilitar a transitabilidade de pessoas e veículos. É possível constatar ao longo da Estrada Nacional 230 e ao longo da Estrada Fidel de Castro várias obras de manutenção e reposição de pedonais. Essas obras vão continuar. Nós também, com as obras que estão a ser realizadas para a vedação do traçado do comboio até o novo aeroporto, estão incluídas não menos do que 15 a 20 pedonais, não menos do que 20 pedonais, para permitir o trânsito das pessoas ao longo desse percurso. Portanto, é um trabalho. Na visão do engenheiro civil Celestino Lanze, quer as pedonais metálicas como as de betão devem beneficiar regularmente de vistorias técnicas para um maior período de longevidade e para a segurança dos cidadãos. E nós sabemos que o betão contém poros, a infiltração dessa urina, tanto indo contaminar o aço, nós vamos ter patologias e que é o que nós observamos atualmente nesta ponte, daí a necessidade de chamar aqui a atenção para uma vistoria técnica de manutenção para permitir que o fim último da projeção desta ponte permite que os transeuntes consigam fazer a travessia de um lado ao outro com segurança. Celestino Lanze alerta também para os perigos da sobrecarga que as passagens aéreas têm tido com a venda e, em alguns casos, com a travessia de motociclos.
essas vendas provocam com que os elementos estejam em cargas permanentes e não é isto que foi projetado ou que são projetadas essas infraestruturas. Por quê? Porque ao estarem aí de forma constante, permanente, vão sobrecarregar a todo o tempo, tanto os elementos. Na cidade de Luanda, segundo fonte do Gabinete Provincial de Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, estão registradas mais de 140 pedonais. Pretende ampliar as cerca de 3 infraestruturas de macrodrenagem existentes. O programa está pendente devido à falta de recursos. Entretanto, os trabalhos de manutenção das estruturas de drenagem com vista a mitigar os impactos das chuvas acontecem com maior incidência nas zonas mais críticas. Os trabalhos tiveram seu início em maio. Os resultados são visíveis aos olhos de Domitila Cabuço e Cândido Weianga, que tiveram de lidar com os prejuízos da última época de chuva devido aos resíduos que impediam o percurso normal das águas nas suas zonas. Este bairro Vila Chinesa, aqui temos mensalmente uma charrua que vem sempre tirar o lixo, porque anteriormente mesmo aqui era mesmo um show. Essa estava entupida, mas agora está assim, já tira, aí estava show de areia, tirando areia, mas eu acho que a água vai passar normalmente. Era muito complicado, porque a água não entrava, a água passava por cima da estrada. A manutenção aos órgãos de drenagem prossegue com os trabalhos nas vias críticas, nos municípios de Luanda, Kazenga e Viana, porém com algumas limitações. Entre elas estão as construções desordenadas. É o que diz a diretora da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento da província de Luanda, Zenilda Mandinga. Do município de Viana, que é um município que tem uma grande extensão plana e é dotado de muitas bacias de retenção. Há ali zonas críticas como a zona da Vila Nova, ali também zonas críticas na volta da zona do Kikuche. Estamos a falar da bacia Joaquim Sumbi, Taqui, ali a comarca de Viana. São zonas que nós temos estado a monitorar, são críticas e que tudo está a ser feito agora no sentido da água poder fazer então o seu caminho normal por via dessas ações de manutenção. Temos estado também a trabalhar na microdrenagem, que é crucial na manobra. Ao longo das linhas de águas, nós temos estado a constatar muitas construções. Isso dificulta a drenagem natural das águas. O programa de ampliação das infraestruturas que podem melhorar a macrodrenagem em Luanda já foi desenhado. Questões financeiras estão a condicionar o seu arranque. A província de Luanda é dotada de cerca de 13 a 11% de infraestruturas, então é preciso ampliar essas infraestruturas, exatamente para darmos tratamento a esses pontos críticos, esses pontos de difícil de drenagem. Esse programa vem exatamente dar cobro a esse déficit que a província tem. Pensamos nós, tão logo os constrangimentos financeiros estejam resolvidos, eles então vamos começar a sentir aquilo que é as infraestruturas. Sobre a possibilidade de vedação das bacias de retenção e valas a céu aberto, a gestora pública respondeu. As bacias de retenção elas não devem ser fechadas, não é? Tirando algumas que eventualmente foram concebidas no âmbito artificial, e cumprindo a sua missão, elas sim podem, naquilo que é, vamos falar, a inclinação, naquilo que é o período de retorno, naquilo que é a própria estrutura da bacia hidrográfica, fechar. Mas elas devem estar conectadas a um corpo hídrico, né? A uma linha que leva essa afluente depois de um certo nível até ao corpo hídrico principal. Uma tarefa que não depende exclusivamente do governo provincial. Os cidadãos são chamados a colaborar. A situação dos idosos na província de Mochico é de grande vulnerabilidade. Muitos carecem de apoio para se alimentar, dormitório e atenção de quem de direito. As condições sociais dos idosos é cada vez mais difícil, caracterizada por falta de infraestruturas, alimentação e cuidados adequados, como é o caso dos idosos do bairro Bomba. Nós estamos a falar aqui, estamos sofrendo muito. Não temos de comer. Olha, cozinhar, panelas não temos, casa não temos. Aceitamos pedir para você, governo,
para apoiar, não só mais velhos já. Eles que controlaram esta guerra toda, depois nós, hoje em dia, somos alguém que estamos nos gabinetes. Para estarmos no gabinete, primeiro temos que pensar, saímos aonde? O nosso velho está aonde? O tio está aonde? Agora, se esquecermos os nossos pais, os nossos tios mutilados, velhos, então a nossa sociedade nunca vai além. Este ancião de 73 anos de idade vive numa zona de risco e pede ajuda a quem dê direito. Aqui, tempo chuvoso, eu senti muito medo mesmo. Conforme que eu estou aqui na ravina, não tenho para onde ir, não tenho família que pode me ajudar. Por isso mesmo, se estou aqui, porque é fim. É por isso mesmo, penso ao governo para ver se vai me ajudar, pelo menos só para me dar lá um bom terreno, a chapa, para mim ir e construir lá a casa. A mesma realidade é vivida no lar do bairro Capango, onde mais de 30 idosos não recebem alimentos há 3 meses. A situação aqui no lar, eu acho que estão a passar carente. Temos comida, mas água temos, luxo temos, mas alimentação não temos. Passa durante o tempo, depois recebe uns 5 quilos, mas não é bastante. A alimentação passa uns 3 meses, depois recebe. Passam uns 5 meses, depois recebe os 5 quilos. Veja a seguir, ataque na República Democrática do Congo faz 28 mortos. O Presidente da República trabalhou na manhã de hoje no Congo Democrático. Estas e outras notícias para mais daqui a pouco. Volte connosco. Estamos de volta neste Girassol Jornal. 28 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas desde domingo, depois de 2 ataques no leste da República Democrática do Congo. Os ataques são atribuídos ao grupo das Forças Democráticas Aliadas, comandado pelos rebeldes islâmicos. No entanto, o ataque aconteceu uma semana depois de ter sido declarado cessar-fogo na RDC. Os ataques que ocorreram neste fim de semana no território de Beni, província do Kivu do Norte, já foram reivindicados pelos rebeldes muçulmanos ugandeses ligados aos radicais do Estado Islâmico. Kinus Kato, líder da sociedade civil naquela região, disse à agência France Press que o número de mortos passou primeiro de 10 para 18 e depois para 28. Foram contabilizadas 14 pessoas desaparecidas. Há ainda registro de 4 casas e outros bens, como motocicletas. Um outro responsável local, Charles Enducado, estimou que o número de mortos pode ser maior, mas ninguém conseguiu ainda recuperar os corpos. As ADF, originalmente constituídas principalmente por rebeldes muçulmanos do Uganda, lutam há 3 décadas no leste da República Democrática do Congo, onde mataram milhares de civis, refere a agência France Press. As ADF juraram lealdade em 2019 ao grupo Estado Islâmico, que as apresenta como seu braço armado centro-africano. Aquele grupo terrorista também foi acusado de realizar um ataque no final de julho que provocou 20 mortos. Desde o final de 2021, os exércitos da RDC e do Uganda têm levado a cabo operações conjuntas contra as ADF no Kivu do Norte e na província vizinha de Ituri, sem conseguir até agora prevenir ataques mortais contra civis. O grupo cometeu numerosos massacres de civis na RDC, mas também ataques no vizinho Uganda, segundo as autoridades. Autoridades locais em Beni disseram ainda à agência internacional com sede em Paris, AFP, que nos últimos 2 meses 150 pessoas foram mortas em ataques atribuídos às ADF no leste da República Democrática do Congo. O grupo continua a ser uma das ameaças mais persistentes à segurança e estabilidade na região oriental da RDC e o seu impacto sobre as populações locais é devastador. E o Presidente da República, João Lourenço, esteve a trabalhar por algumas horas na República Democrática do Congo. Em cima da mesa continua o cessar-fogo no leste daquele país africano. O Presidente da República encontrou-se com seu homólogo Félix Tshisekedi, com o qual abordou a paz no leste da RDC, depois deste domingo se ter reunido muito brevemente com o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, com o mesmo objetivo. Aconteceu igualmente uma reunião entre as delegações dos 2 países. O encontro acontece
8 dias depois da assinatura do acordo de cessar-fogo, isto no dia 4 deste mês. No entanto, o Presidente da República já regressou ao país. E vamos fazer análise a este tema com os nossos convidados aqui em estúdio. Tenho comigo Osvaldo Mboco e também o professor João Gonçalves. Os dois são especialistas em relações internacionais. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Vou começar por si, professor João Gonçalves. Uma semana depois do cessar-fogo, ainda assim voltámos a ter ataques no leste da República Democrática do Congo. Sim. Depois do acordo, depois da assinatura do acordo, terça-feira, dia 30, eu disse que era como santo me vê para crer. E disse mais que a procissão ainda ia no adro. É uma situação muito complexa que vamos continuar a repetir, porque muitas vezes ultrapassa as nossas vontades. Esse grupo ADF-NALU que acaba de matar mais pessoas, é um grupo ugandês. E no Uganda já tinha vindo um outro grupo também que falava um partido de Deus, de um senhor Joseph Kony, que os americanos ajudaram o Congo a escorraçar com esse grupo. O presidente anda aí perdido nas florestas da República Centro-Africana. Agora, o problema é o seguinte: por que esses grupos vêm do Uganda, não causam danos lá no Uganda, só vêm desestabilizar a República? Esta é uma boa questão que queremos ver respondida. Sim, porque o projeto do leste do Congo ultrapassa os movimentos guerrilheiros. Por exemplo, os Mai-Mai, Katakatangas e outros. O Kabila Paia que tinha inventado esses grupos para combater o Ruanda quando tentaram lhe derrubar. Esses grupos não têm nenhum interesse, porque basta se eliminar o M23 e se eliminar a ADF-NALU. A estabilidade no Congo vai ser reposta. É que há grupos, há estados aí que beneficiam das ações genocidárias das pessoas. E mais, utilizam também aquilo que se chama guerra psicológica. Eles ampliam de tal maneira as informações, porque é mesmo premeditado, que faz até com que os militares sintam medo. Osvaldo Mboco, o Presidente da República deslocou-se no meio da manhã de hoje, à RDC, teve um encontro de trabalho com Félix Tshisekedi. Isto também terá a ver um bocado com esses últimos acontecimentos ou tem mesmo a ver com a consolidação deste cessar-fogo? Bem, Laurinda, a primeira nota que é importante avançar é que é notável que a diplomacia angolana tem estado numa maratona de concertação política e diplomática para que o cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo não seja violado e não conheça um fim glório. E é tanto ser assim que tivemos cá o presidente Ciro Ramaphosa também, houve a ligação telefónica entre o presidente João Lourenço e o secretário de Estado norte-americano Antônio Blinken, a ida do presidente João Lourenço a Kigali para prestigiar a investidura do presidente Paul Kagame, não foi simplesmente nesta direção, foi também na direção de uma concertação política e diplomática. É tanto ser assim que, à margem do encontro, ou antes mesmo da investidura, houve um contacto entre o presidente João Lourenço e o presidente Félix Tshisekedi, que claramente que abordaram a estabilidade. Paul Kagame, nesse caso. Desculpa, Paul Kagame tem razão, claramente que abordaram a questão da estabilidade no leste da República Democrática do Congo. E é tanto ser assim que, durante o discurso da investidura, o presidente Kagame fez referência daquilo que tem sido os esforços da diplomacia angolana para se encontrar a paz na região e principalmente no leste da República Democrática do Congo. Claramente que este encontro entre o presidente Tshisekedi de trabalho hoje e o presidente João Lourenço foi no sentido de consertar alguns elementos que são estruturais deste cessar-fogo, como é de domínio público. O M23 não se vincula a este acordo de cessar-fogo. E o facto de não se vincular, logo temos poucas garantias de existir cumprimento ao nível do terreno. Daí que... Ou seja, por mais que existam esses esforços a nível ao mais alto nível, nesse caso, entre as diplomacias, entre Ruanda, entre o Congo, as forças rebeldes como o M23 deveriam ser parte deste acordo,
Porque caso essas forças não sejam parte desse acordo, esse cessar-fogo será de facto cumprido? Não, eu penso esse que não. acordo? Eu penso que não. Teremos muita dificuldade de um cumprimento de cessar-fogo onde as partes, neste caso um que é beligerante, não foi contactado. Tanto ser assim, quando nós falamos de acordo de cessar-fogo, é notável que quem assina são os beligerantes e o M23 não assinou o acordo de cessar-fogo. E nós, durante algum tempo, entendíamos se de facto existir cumprimento do cessar-fogo no teatro das operações, então poderíamos entender que o Ruanda tem uma grande influência e tem de facto a financiar e a patrocinar todas as ações do M23 pelo facto de ter influenciado com que o M23 cessasse as hostilidades. Agora, é importante, nós aqui começamos a estudar, se vale a pena a inserção do M23, porque uma das grandes exigências do M23 é que de facto deve existir um contacto direto entre o M23 e o governo da República Democrática do Congo. E esse tem sido o ponto de estrangulamento, já para terminar, porque o presidente Félix Tshisekedi entende que não é uma boa medida para tal. Professor, o presidente João Lourenço tem sido um ponto fulcral no meio destas conversações para este cessar-fogo nesta República Democrática do Congo. Todo e qualquer êxito deste acordo é benéfico para as partes e também mesmo para o próprio pacificador, o intermediador destas conversações. Sim, o doutor Mboco falou disso tudo em relação ao papel que o presidente Lourenço tem feito. E não só é bom para as duas partes, para Angola também. Porque um descalabro da RDC vai ter feito bola de neve para Angola, isso indubitavelmente. Agora, o problema que se põe é a má-fé. Então, quando o Ruanda assina o cessar-fogo com o exército, o executivo congolês, está a reconhecer de facto e de juro que é o Ruanda. Porque o Ruanda, talvez, eles não estão a ver essa coisa assim, mas a verdade é que eles assinaram o acordo de cessar-fogo com o governo congolês. Então, isso significa que é o Ruanda que aquele grupo M23 é um grupo simplesmente usado pelo Ruanda para o Ruanda não aparecer assim. Então foi um faz de conta? O acordo, não vou dizer que é um faz de conta, o milagre sempre existiu, né? Mas vou lhe dizer, a situação da República Democrática do Congo é além daquilo que a gente pensa, é a usurpação do leste do Congo. Eu já dei um exemplo há dias. Está vendo o que está acontecendo nos Montes Golan? É um território sírio, mas que Israel ocupou desde 1967. É isso. O Ruanda praticamente, o Ruanda e o Uganda já ocuparam de facto o leste da República Democrática do Congo, através desses grupos, principalmente o M23. Por quê? Quando a União Europeia assina em janeiro e fevereiro 2 acordos de tratamento de minerais, de montagem de indústrias no Ruanda para tratamento de minerais raros e de lítio, fundição de lítio. É porque a União Europeia está a concordar a dizer que esse mineral sai do Congo, porque o Ruanda não tem isso. Não tem. O meu problema está aí. Como é que o Congo vai aceitar o Ruanda continuar a explorar o seu mineral? Trabalhar o mineral, vender para a União Europeia e o Congo não pode falar. Quando fala, tem que negociar com o Ruanda ou com o M23. É um jogo muito complicado. Osvaldo Mboco, já para terminar mesmo esta entrevista, diante desta situação toda, diante desta questão meio complexa, qual deverá continuar a ser a posição de Angola? Bem, a posição de Angola é continuar a mediar o conflito, porque pelo menos o que nos é dado a ver é que existe uma aceitação de Angola enquanto interlocutor válido, quer pelo Ruanda, quer pela República Democrática do Congo. Mas também não é menos verdade que disse o Dr. Benedito que o Ruanda tem estado a jogar com as melhores peças do xadrez. É tanto ser assim que a ideia que nós ficamos, ou o Ruanda tem estado agora com este acordo de cessar-fogo que assinou, a dilatar e a ganhar algum tempo e reduzir aquilo que tem sido a pressão internacional, dando um sinal que de facto está interessado com a estabilidade no leste da República Democrática do Congo, e o presidente Kagame disse isto
no discurso da investidura, que a estabilidade na região é preocupante e o Ruanda está preocupado com isto, mas também chama a atenção nesse discurso da investidura que se não existir o envolvimento ou as partes beligerantes no mesmo acordo, então isto poderá não avançar. E para terminar mesmo, a posição de Angola deve ser continuar a mediar o conflito, porque toda alteração securitária e política que decorre na República Democrática do Congo tem implicações para os Estados angolanos. Por uma razão muito simples, nós partilhamos uma fronteira de aproximadamente 2.511 km de extensão e eu tenho estado a defender que o Congo não é simplesmente uma zona de influência do Estado angolano. O Congo é o espaço vital, porque todas essas alterações têm implicações para nós. Vamos continuar a acompanhar estas incidências a nível da República Democrática do Congo. Vou agradecer ao professor João Gonçalves e também ao Osvaldo Mboco pela vossa presença aqui. Muito obrigada e continuação de uma ótima noite. Ainda fora de Portas, subiu para 24 o número de mortos no desabamento de um aterro sanitário no Uganda. A tragédia aconteceu na sexta-feira. De acordo com as autoridades que confirmaram o aumento do número de vítimas, as equipas de salvamento continuam no local do incidente, com vista a saber se existem pessoas soterradas. No entanto, a porta-voz da Cruz Vermelha do Uganda afirmou que já não há esperança de se encontrarem pessoas com vida. Até ao momento, não são conhecidos os pormenores que deram origem ao deslizamento. Entretanto, responsáveis da zona falam em falha estrutural na massa de resíduos. As primeiras indicações levam as autoridades a avançarem que o deslizamento terá resultado das fortes chuvas que atingiram a região. O deslizamento, que vitimou 24 pessoas, entre as quais 4 crianças, aconteceu na última sexta-feira. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, ordenou uma investigação para apurar as causas do incidente. As autoridades britânicas detiveram um cidadão que esfaqueou hoje 2 pessoas, entre as quais uma menor. O caso aconteceu em Londres. As vítimas de 11 e 34 anos, mãe e filha, foram levadas para o hospital sem ferimentos muito graves. A polícia garantiu que não há outros suspeitos ligados ao caso e assegurou que a menina vai precisar de tratamento hospitalar, mas que os seus ferimentos não colocam a sua vida em perigo. A autoridade policial garantiu, por outro lado, que a mãe sofreu ferimentos mais ligeiros. O governo, que saudou o desanuviar das tensões no país, garantiu que as autoridades de segurança continuam sob alerta. O governo do Líbano iniciou a instalação de abrigos em diversos pontos do país, tendo em vista uma possível expansão do conflito no Médio Oriente. O ministro do Ambiente do Líbano afirmou que, neste momento, trabalham no sentido de garantir financiamento mínimo para infraestruturas básicas. E no caso de o deslocamento se assemelhar ao de 2006, o que significa cerca de 1 milhão de libaneses deslocados, o país necessitaria de 100 milhões de dólares por mês. Por sua vez, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, confirmou hoje que o governo já está a perspectivar represálias e possíveis ataques do Irão e do Hezbollah. E diante de um cenário que aumenta a possibilidade da escalada do conflito no Médio Oriente, a França, a Alemanha e o Reino Unido apelaram à cessação imediata dos ataques a Gaza. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência e por alguns minutos o Presidente do Conselho de Transição do Sudão. A situação humanitária no Sudão é cada vez mais crítica. O Presidente angolano terá abordado com o Presidente do Conselho de Transição o conflito armado que dura há mais de 16 meses. O conflito no Sudão mergulhou o país numa das mais graves crises humanitárias do mundo. O país, nesta altura, é dirigido por uma junta militar que trabalha para a devolução do poder aos civis. Esta segunda-feira, o presidente da República, João Lourenço, recebeu na Cidade Alta o líder do Conselho Soberano de Transição do Sudão, com quem abordou a situação política e social do seu país. O presidente João Lourenço, na qualidade de mediador mandatado pela União Africana, tem enviado esforços para que países como o Sudão, a RDC e o Chad, ambos da região dos Grandes Lagos, alcancem por via do diálogo a estabilidade política dos seus países. A raiz do conflito no Sudão está na luta pelo poder entre 2 generais sudaneses, Abdel Fattah al-Burhan, líder do exército sudanês, e Mohamed Hamdan Dagalo, chefe das forças de apoio rápido. Essa disputa transformou-se em guerra civil, com cada lado buscando controle total sobre o país. A rivalidade entre os 2 generais levou o Sudão a um colapso total, com a economia destruída,
o sistema de saúde em ruínas e milhões de vidas em risco. De acordo com um relatório atualizado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, cerca de 19 mil pessoas foram mortas e mais de 33 mil ficaram feridas desde o início dos confrontos no Sudão. O presidente do Conselho de Transição do Sudão procurou ouvir o presidente angolano na qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional para a região dos Grandes Lagos. O encontro na Cidade Alta faz parte de vários encontros que o líder sudanês tem mantido com vários líderes ao redor do mundo, além das mortes e ferimentos. A ONU, por exemplo, documentou 83 ataques violentos a instalações médicas que resultaram na morte de 54 pessoas e deixaram outras 104 feridas. As agressões têm como alvo não apenas os hospitais e clínicas, mas também o pessoal de saúde e os próprios pacientes, dificultando ainda mais o acesso a cuidados médicos em meio à guerra. O conflito já forçou o deslocamento de 13 mil milhões de pessoas, muitas das quais foram obrigadas a deixar suas casas e buscar refúgio em países vizinhos como o Tchad e o Sudão do Sul. A Polícia Nacional apresenta hoje o balanço da operação realizada no último fim de semana. Só no município de Viana, 35 elementos foram detidos pela prática de crimes diversos na microoperação que revela os números da criminalidade nos bairros Batalho, João Luís e Canjinji. 35 jovens foram detidos pela Polícia Nacional, acusados de cometer diversos crimes no âmbito da microoperação no município de Viana, mais concretamente nos bairros Diogo Batalha, João Luís e bairro Canjinji. Zeferino Bonifácio é acusado de uso e posse de arma de fogo. Ele é que tem um amigo que nos vendeu e morava em Cacoaco. Mora no 30, só que nós não conhecemos em casa dele. Então marcaram um encontro na terça-feira, foram comprar lá para as 14. Então, quando foram das 6 horas, ele me liga. O destaque recai também para este acusado de burlar gente, marcando encontros com pessoas a partir das redes sociais. Normalmente eu atraía as vítimas até mim e após isso eu pedia uma chamada e subtraía o telefone, saía com o telefone. Entrávamos em comunicação nas redes sociais e após isso as pessoas chegavam até mim. Um local tipo que a gente combinava, normalmente era mais no Rangel. O inspetor-chefe Euler Matari disse que o crime não compensa. Dizer que foram detidos cerca de 35 cidadãos nacionais implicados na prática de diversos crimes. Relativamente às apreensões, dizer que foram apreendidas 4 armas de fogo de diferentes calibres, 16 armas brancas, sendo 12 do tipo katana, uma faca, um serrote, um corta-ferro e um pé de cabra. Relativamente ao esclarecimento de crimes, foram esclarecidos 7 crimes, nomeadamente o crime de burla, o crime de agressão sexual, o crime de roubo em residências, o crime de retenção de armas proibida do tipo pistola e o crime de ofensas à integridade física. E em Benguela, a polícia apreendeu vários bens e armas de fogo no âmbito da Operação Resgate. Mais de 100 indivíduos foram detidos. A Polícia Nacional em Benguela apreendeu 6 armas de fogo, incluindo munições e armas brancas, das mãos de meliantes que se dedicavam a vários crimes nos bairros periféricos do litoral da província. 6 armas de fogo do tipo AKM e outras que são do tipo pistola. Com as armas de fogo foram apreendidas 26 munições, portanto, distribuídas as demais armas de fogo conforme a minha citação. Também temos apreendidas 7 facas, 6 katanas, 2 mocas, um machadão, que eram utilizados esses instrumentos na prática de desordem pública, rixas, mas também para intimidar os cidadãos interpelados para, portanto, serem subtraídos seus bens. Na sequência, foram apreendidos vários artigos roubados em diversas residências. Também temos colunas que, no âmbito da correção ou da prevenção e combate das incivilidades ou transgressões administrativas, e aqui a poluição sonora, foram apreendidas
e assim também repreendidas e com fecho compulsivo na noite 6 estabelecimentos que produziam poluição sonora, portanto nos mais variados municípios que compreendem a província de Benguela. Portanto, temos mais outros instrumentos ou objetos apreendidos que a exposição faz fé, mediante a vossa captação, dizer que nós continuaremos a trabalhar para dar mais e melhor segurança a todos os populares. Quanto aos detidos e os meios, todos eles serão presentes ao digno magistrado do Ministério Público para que se cumpram todos os trâmites legais que se impõem e assim os cidadãos ou os suspeitos sejam responsabilizados mediante culpa comprovada. Durante a apresentação do balanço das operações, o porta-voz Ernesto Chiwale falou da vandalização a que os caminhos de ferro de Benguela têm sido alvo. Nós temos mais de 70 carris de linha férrea, portanto, recuperados, e também muitas travessas desta mesma infraestrutura que também foram recuperadas, e mais de 60 casas encerradas que desenvolviam atividade de pesagem e tratamento de material ferroso sem qualquer licença que, portanto, as habilitasse para esta atividade. Na sequência, a polícia apresentou um grupo de meliantes entre os 19 a 22 anos de idade que tiravam o sono às populações, sobretudo no município de Catumbela. Daqui a pouco veja a visita que fizemos ao município de Cacoaco, que venceu na categoria de gestão na Feira dos Municípios e Cidades. Vamos fazer mais uma curta pausa, já voltamos. E já estamos de volta. O município de Cacoaco venceu em 3 categorias na Feira dos Municípios e Cidades, organizado na província de Malange. A nossa equipa de reportagem foi ver o município que venceu na categoria de melhor gestão. Na 10ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, que a província de Malange acolheu para dinamizar e promover o desenvolvimento comunitário do país, o município de Cacoaco ganhou em 3 categorias, com maior realce na categoria do município com maior gestão por 2 anos consecutivos. Os munícipes estão satisfeitos com o prémio, mas dizem que ainda há muito para se fazer. É de se alegrar, porque nós conhecemos como é que é o município que estamos a viver. O município do ano passado e deste ano, quem conheceu Cacoaco do passado e de hoje, houve muitas mudanças em termos de participação pública. Realmente tem tido as cortações dos munícipes, os projetos sociais têm sido partilhados em diálogo com os munícipes. De parabéns está o município, temos um líder muito saudável em termos de pensar. Na verdade, nós não queremos só um município real, queremos um município inclusivo. Alberto Chivinda é munícipe de Cacoaco e disse que tem acompanhado as mudanças que o município tem mostrado e sente-se satisfeito. Não é fácil, 2ª vez consecutiva, o município de Cacoaco no topo, e nós agradecemos bastante. Temos um administrador, sinceramente, ativo, dinâmico e gosta de estar com a juventude, não só. É um administrador competente naquilo que são as esferas, tanto do trato social, econômico e não só. Então, está de parabéns, em particular, administrador, com tudo quanto tem feito aqui no município de Cacoaco, movimentou mesmo o Cacoaco. O Cacoaco de ontem não é Cacoaco de hoje. O administrador de Cacoaco disse que está satisfeito com os prémios, mas o mais importante é servir à população. Conseguimos mais uma vez estar no topo da classificação do primeiro prémio, já o regularizado com o estatuto próprio do melhor município de Angola, numa distinção de boa governação, transparência,
gestão orçamental e também o município amigo da criança, que respeita os 11 compromissos. E nós, quando olhamos para esses prémios, conseguimos perceber que aquilo que nós temos estado a fazer ao longo desses anos, na concertação social, na auscultação com as comunidades, tem merecido a atenção de todos nós, munícipes e administração, e focamos-nos apenas naquilo que são as realizações que são passíveis de provocar bem-estar. E esse prêmio que nos é otorgado agora no Prêmio dos Municípios e Cidades, que acabou de ser realizado em Malange, é uma demonstração do quanto é possível realizar aquilo que são os anseios do povo. A realização dos anseios do povo passa a partir do princípio que nós que estamos a governar consigamos perceber que a razão de ser da nossa existência é devolver dignidade às pessoas. Vamos olhar para o desporto. O árbitro assistente internacional angolano Gerson Emiliano falou em exclusivo à Rede Girassol sobre os próximos objetivos na sua carreira. Aos 40 anos, natural da cidade do Lubango, província da Huila, Gerson Emiliano é dos melhores desportistas angolanos nos últimos anos. O árbitro assistente internacional esteve no desporto na rede desta segunda-feira, depois de marcar presença na final do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos, recém-terminado em Paris, França. Gerson Emiliano apontou o Mundial de 2026, que se vai disputar na América do Norte, como principal objetivo nos próximos anos. O meu próximo desafio, e não tenho nada a esconder porque são planos feitos pela vida, é o Mundial de 2026. Se eu conseguir chegar lá, será o terceiro Mundial, mais uma vez colocarei o meu nome na história, como o primeiro angolano a participar em 3 competições mundiais, e tudo o que vier antes do Mundial apenas será uma preparação para lá estar. Se assim Deus permitir e me dê saúde, eu acredito que estarei no Mundial, então tudo farei para poder estar presente e continuar a representar o país, Angola. Com presença nos maiores eventos futebolísticos do mundo, Gerson Emiliano falou também de um dos seus grandes sonhos da carreira. Um dos meus maiores sonhos é ter um trio angolano a apertar uma fase final do CAN. Então, se não acontecer na minha geração, que está na geração seguinte, mas eu procuro sempre mostrar aos colegas que a necessidade de ser o primeiro permite com que os outros tenham ideais de também lá chegar. O Girassol Jornal é hoje emitido a partir da central multiplataforma no distrito da Camama. Estamos a consolidar a marca com aposta em recursos humanos e também tecnologia de ponta. Conheça mais sobre a nossa nova casa e a equipa que a compõe. A casa é nova, vasta e muito bem localizada, mas já foi apresentada ao público com um evento particularmente invulgar. A novidade é a mudança da Avenida Ho Chi Minh para a central multiplataforma da Camama, um gigante equipado com tecnologia de ponta e profissionais dedicados. Hoje, para nós, é uma honra fazer esta transição do Lab para o CMG e, aliás, já temos estado aqui nos últimos dias a fazer o Hoje Notícias e outros conteúdos, mas vamos, e cada vez mais vai caindo a realidade que estamos a nos mudar como tal. Agora vamos ao Girassol Jornal. Nos próximos dias, outros conteúdos também deverão passar aqui para o CMG e para nós, enquanto colaboradores desta empresa, é sempre um motivo de orgulho e de comprometimento. Esta nova casa traz para nós também mais desafios. A nova casa, novo endereço para o Girassol Jornal, que também passou a ser emitido a partir da central multiplataforma da Camama. O cenário físico muda toda a estrutura do jornal. A Rede Girassol está a munir-se de profissionais de grande qualidade, profissionais já com provas dadas, aliado também a muita juventude que temos nas nossas hostes, jovens que vieram das universidades, que começaram o projeto, que mantêm o projeto de pé, e a eles estamos a juntar então essa experiência de profissionais já com muito gabarito. Por outro lado, temos agora também para o nosso principal serviço noticioso o contributo de uma profissional que vem da concorrência, mas que preferiu abraçar o desafio da TV Girassol, emprestando todo o seu saber e trazendo com isso também muita audiência para o nosso principal conteúdo informativo, que é o Girassol Jornal. Falo da Laurinda Calças, dispensa qualquer tipo de apresentação. E não é só isso.
A partir de hoje, tem um novo rosto. A jornalista Laurinda Calças junta-se à equipa do Girassol Jornal e tem também missão editorial. Mais um rosto no Girassol Jornal, para além daqueles que fomos habituados a ver, e as mudanças são sempre boas e auguramos que esta nova fase da Rede Girassol seja cheia de sucessos, êxitos, e estamos todos juntos a trabalhar para que possamos levar até o telespectador um trabalho diferenciado. Nova casa, novo rosto, mas os desafios são os mesmos. Levar sempre o melhor da informação aos nossos telespectadores, aos nossos radio-ouvintes e também aos nossos leitores, porque, como sabemos, nós somos uma multiplataforma e podemos ser encontrados nestas várias plataformas de informação. A princípio estamos numa nova dinâmica. Foi muito bom estarmos aqui todos. Aqui estamos mais avançados, tecnologias mais avançadas e foco no objetivo. É uma boa aposta. Eu penso que é alguém que vai realmente somar, vai agregar, e é a Girassol que ganha, todos nós ganhamos com isso. E bem-vinda, Laurinda. É desafiante porque são 3 ou 4 em um, então não é fácil. Nova casa, novo rosto. Laurinda é uma profissional que nós já conhecemos porque vem de uma outra estação televisiva e também conhecemos o seu potencial e acreditamos que vai trazer muita audiência para a nossa casa. Aliás, nós já temos e só vem aumentar o nosso nível de audiência e estamos aqui para aprender com ela e certamente que também vamos passar a ela aquilo que nós já fomos aprendendo aqui nesta casa, uma casa bonita. Desafios não vão faltar para esta equipa jovem, exigente e que busca o melhor e mais atual para informar com verdade todos os dias. Novo é sempre novo, aquela ansiedade. E como realizador, nessa nova casa, encontrei mais opções do meu trabalho. A minha mesa de corte, nesse caso, que é esta minha máquina, há mais brinquedos, posso brincar mais, posso criar mais. E pronto, nova casa é sempre nova casa. Aqui, nesse novo layout, tenho mais opções, né, de entrada de canais. Temos o canal 1, canal 2, 3, 4. Lá no Lab era só 2 entradas, né? Contando com outro computador que estava atrás, que tinha também o mesmo formato. Então, o que mais? Tenho mais opções, qual canal utilizar, qual layout. Nós temos uma mesa maior com relação à que tínhamos lá no Lab e dá-nos mais versatilidade naquilo que é a questão de operação de áudio. Como vocês podem ver nas vossas imagens, nós temos uma mesa em que conseguimos trazer todos os elementos que eu preciso para o meu trabalho, que são os microfones, os servidores, são os playouts. Então, lá no Lab, eu tinha simplesmente uma mesa com um display. Aqui eu tenho uma mesa de 2 displays, com vários periféricos de entrada e saída, né, e facilita muito o nosso trabalho. Trabalhar numa multiplataforma, sendo eu que já trabalhei em algumas cadeias televisivas, agora numa multiplataforma é uma experiência muito boa, porque nós lidamos com todos os meios, né, de comunicação, ou todos os meios que se usa hoje em dia para transmissão de algum conteúdo, no caso rádio, televisão, né, tradicional, portal digital. Então nós agregamos muitos valores, exige muita agilidade, muita atenção, muita entrega no trabalho, muita dedicação. A satisfação é geral. Técnicos e jornalistas se congratulam com a mudança e com este novo capítulo na história do órgão de comunicação mais novo do país. O dia de hoje marca o início de uma fase importante no processo de migração dos conteúdos da TV Girassol do Lab, das nossas instalações na rua Ho Chi Minh, para o distrito de Camama, na nossa central multiplataforma Girassol. Obviamente um complexo com
outro tipo de condições, muito mais avançadas, instalações bastante modernas, de grande alcance técnico e tecnológico e que seguramente vão oferecer conteúdos de muito melhor qualidade aos nossos telespectadores. E aqui estão alguns rostos que representam todo o recurso humano desta estação que trabalha para levar o melhor conteúdo até a sua casa todos os dias. Dentro de mais alguns instantes vai acompanhar o debate Girassol, que hoje vai trazer o aproveitamento escolar e a perspectiva para o ano letivo. Vai ser dirigido pelo Alberto Capitão, que já está em estúdio com os seus convidados. Nossa parte é tudo. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.